Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta a mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão, onde a gente faz algumas perguntas para o Sidney, ele traz aí as suas respostas e, claro, nesse momento, enquanto a gente acompanha a resposta do Sidney, a gente reflete nos acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Quem sabe a gente pode ir reajustando o curso das coisas em que fazemos, ou se já estamos fazendo coisas boas, indo melhorando na medida do possível. Sidney, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: qual a visão espírita sobre o perdão e a caridade ensinados por Jesus? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Imagine a revolução que causou para os homens da época de Jesus. Dizer que o inimigo deveria ser perdoado. Mais do que isso, nós deveríamos amar o inimigo. Mas que absurdo! O cara me fez mal, é um estuprador, mexeu com a minha filha, com a minha família. Jesus não estava querendo dizer que nós fôssemos lá e de flanco aberto abraçar e beijar o inimigo. Seria uma imprudência, porque nós poderíamos ser agredidos novamente. Aliás, o amor em relação ao semelhante pressupõe confiança. E quando alguém agride você ou então um ente querido, isso cai por terra. A verdade é que Jesus estava querendo dizer que nós não devemos igualar o nosso comportamento àquele que nos agrediu. Não está dizendo que nós devemos ter em relação a ele a mesma fraternidade, o mesmo amor, a mesma consideração, o mesmo carinho que eu tenho pelos meus netos, meus filhos, minha esposa, mas dizendo que nosso comportamento não deve se equiparar ao agressor, porque senão nós teríamos, como diria minha mãe, que vantagem Maria leva? Seríamos mais uma criatura errando como a outra. Jesus destacava o indivíduo que se afastava e no momento certo, se precisasse, poderia até ajudar o agressor. Olha que absurdo, né? Porque ele colocava nas mãos de Deus o acerto de contas entre o agressor e ele. Para encerrar, Theo, eu diria que Gandhi nos deu, e não era cristão, nos deu a lição extraordinária sobre o perdão. Um repórter chega para ele e diz: grande alma, o senhor já perdoou os seus inimigos? Não. Mas como assim? O senhor é o espírito mais elevado que está salvando a Índia. Como o senhor nunca perdoou? Eu não tenho o que perdoar. Nunca me senti ofendido. Na verdade, Theo, essa lição de Gandhi nos serve para relevar, para aceitar, para resignar-se diante de situações que você não pode resolver, que não pode mudar. Por isso, o perdão, a consideração, destaca-se como uma das maiores leis que Jesus trouxe para a Terra, que revolucionou o nosso planeta. E se eu tenho alguém que me fez mal ou quer me fazer mal, eu tenho que me afastar, não reagir, a não ser em caso de legítima defesa, e deixar que essa pessoa se entenda com Deus e a justiça divina. Para encerrar, eu me lembro de uma vez que eu estava viajando de Bauru para Presidente Prudente para fazer uma série de palestras lá, e no meio do caminho um pastor evangélico falou numa rádio de uma cidade por onde eu estava passando: encontrei um jeito de perdoar meu inimigo. Passei a orar por ele. E ele discorre de uma dificuldade inicial para orar pelo inimigo, para depois lá na frente dizer: na verdade, hoje já nem sei por que estou orando por ele. Que tal, assim como fazemos com relação, ou tentamos fazer em relação ao bom samaritano, seguirmos esta proposta desse
pastor evangélico, que nada mais é do que a proposta de Jesus. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.